Olá, boa noite a todos. Estamos aqui numa quinta-feira bem friazinha, mas com muita alegria para trazer mais uma aula na noite de hoje. Lembrando sempre que as nossas reuniões se compõem do primeiro básico, onde a gente está fazendo um estudo gostoso, mantendo assim a nossa relação com os nossos companheirinhos da casa. Para quem não me conhece, o meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz, aqui de Atibaia, e estamos esperando o pessoalzinho chegar. Oi Magali, tudo bem? Para que a gente possa começar o nosso encontro da noite de hoje. As nossas aulas são participativas. Muito gostoso quando a gente pode ver a carinha de vocês. Oi Cida, Domingos, espero que vocês estejam bem. E nós podemos participar, mesmo que não estejamos fazendo o curso, que seja a primeira vez que a gente tenha o contato com os ensinamentos espirituais, eles nos servem sempre de fortalecimento para toda a nossa existência. Por isso, se vocês tiverem perguntas, também podem fazer. Boa noite, Tereza, tudo bem? E a gente vai trocando esse carinho, esse calor humano através da nossa internet. As coisas maravilhosas da evolução que nos facilita nesse momento de pandemia, né? Ontem à tarde nós já tivemos atendimento na nossa nova casa, estamos fazendo um plantão de quarta-feira à tarde, até que na próxima semana, nas próximas semanas nós possamos voltar naturalmente. A nossa ideia é que na segunda quinzena agora deste mês, numa terça-feira, dia 20, nós já estejamos podendo receber as pessoas. Na realidade, a prefeitura já nos autoriza, mas a gente está esperando um pouquinho mais para que a gente possa fazer com mais segurança os nossos encontros. Porém, nas quartas-feiras à tarde, oi Sandra, tudo bem? Cris, tudo bem? Nós já estamos recebendo, conversando com pessoas, falando um pouco do Evangelho. Tudo bem, Maíra? E nós podemos ter a posição de emprestar livros, de fazer doações, então já estamos por lá de quarta-feira às 3 horas da tarde, tá bom? E aí na próxima, dia 20, se Deus assim permite, nós já vamos estar lá para matar um pouquinho dessas saudades, fazendo o Evangelho ao vivo, não é mesmo? Um beijão para todos, Sandra. Lembrando, gente, que nós sempre trabalhamos com 2 livros, né? Nós primeiro temos o nosso livro Endereço Certo e depois nós estamos usando esse livro aqui, tá? Então hoje nós vamos estudar nessas 2 partes. Uma ideia que eu tive hoje também, manda um beijo para eles também, Sandra. Nós estamos tendo uma ideia assim, para o mês de julho seria na casa o mês de férias e também seria o mês de nós termos o livro, né? Os nossos alunos estudariam o livro. Eu estou pensando, vamos ver se vai dar tudo certinho, para que a gente faça, oi Cida, Orlando, nós façamos o estudo do livro, assim, eu trago cada semana 1 ou 2 capítulos e vocês leem o livro e a gente vai trocando informação. Se vocês acharem que é legal, não nessa semana que entra agora, na outra a gente faz assim, a gente pega o livro Muitos São os Chamados e eu leio, vamos dizer, eu apresento 5 capítulos, vocês leem 5 capítulos e a gente troca essa bola através da internet. O que vocês acham? Estudar o livro assim de uma forma diferente. Se vocês acharem legal, vão se posicionando, me avisem para que a gente possa fazer isso. Por que eu estou falando, gente? As nossas aulas, a de hoje mesmo é a 15ª. Nós estávamos pensando que tem 24 aulas, daqui a pouco nós
acabamos as aulas. E não sei se essa pandemia vai acabar, não é mesmo? E como tem alunos que estão em outros países que também estão acompanhando, vai ficar um buraco muito grande. Então, se nós intercalarmos com o livro de estudo do ano, eu acho que vai ser muito legal. E esse livro é maravilhoso. A gente lê ele 1, 2, 3, 4 vezes e descobre coisas lindas ainda dentro dele, tá bom? A Tereza diz que pode ser. Vou esperar a resposta de vocês aí, tá bom? Vamos fazer a preparação então, gente? Vamos serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, rogando a Ele que através da sua luz, através dos mentores amigos, possa nos envolver no seu abraço carinhoso, nos trazendo os ensinamentos de hoje, dando assim a coordenada da nossa vida, encarnado e desencarnado, como espíritos eternos em aprendizado constante. Equipe de Razim esteja conosco e nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite. Graças a Deus. A Cida está achando legal. Isso, vamos esclarecendo as dúvidas no momento. Passamos, aí a turma já sabe o que está certo e o que está errado. Se todo mundo concorda, depois a gente passa o nome certinho do livro. Quem quiser baixar, acho que na internet dá para baixar. E eu acredito que no centro também tenha para emprestar, tá bom? A lição de hoje, gente, é uma lição assim bem chamativa para nós. Ela está no livro do Endereço Certo e ela diz assim: Pedindo tempo. 1965. Pedro, meu caro amigo, contamos com a sua colaboração no centro. Você é uma pessoa dinâmica, organizada, será muito útil para a nossa casa. Tudo bem, Ferreira. Sinto que devo oferecer algo mais do que faço. As colaborações espontâneas não são o suficiente. Tenho uma grande gratidão com a espiritualidade e sei o quanto ela mudou a minha vida e me beneficiou. Mas, por enquanto, tenho muitos compromissos profissionais e familiares. Por favor, me dê um tempo. 1970. Então, Pedro, já tem condições de ir para o trabalho do centro? Estamos te esperando. Não está fácil. Deixa eu virar a página aqui. Não está fácil, Ferreira. Nem queira saber. A correria que vivo. Vamos estabelecer o seguinte. Dentro de poucos meses estarei aposentado e poderei começar o serviço que me pede. Por enquanto, dê um tempo. 1975. Oi, Neia, tudo bem, minha linda Neuza? Fiquei feliz, 1975, fiquei feliz em saber da sua aposentadoria, Pedro. Pensei que ela nunca fosse acontecer. Te espero no centro amanhã. De fato, demorou um pouco, Ferreira. Procurei melhorar o meu benefício a receber 38 anos mais um pecúlio para favorecer o nosso pão de cada dia. Quanto à tarefa do centro, fique tranquilo, irei em breve, tão logo termine a construção da minha casa nova. Da minha casa nova. Assim assumirei as tarefas do centro. Por enquanto, me dê um tempo. 1980. Parabéns, Pedro. Você converteu-se em um próspero empreiteiro. Fiquei sabendo do seu progresso, mas cuidado, ganhou muito dinheiro, fez muitas casas, não vá ficar sem teto no plano espiritual. Concordo plenamente, Ferreira.
Às vezes me pergunto se não estou agindo errado. É que não consigo me desvencilhar dos negócios. A vida não está fácil. Com a inflação, tudo fica mais difícil. Por enquanto, me dê um tempo. 1985. Ferreira, meu irmão, finalmente consigo falar-lhe. Tenho suficiente conhecimento para compreender que já morri e que converso com você através de uma reunião de um médium da casa. Há meses vago por regiões escuras, sentindo-me sozinho, atormentado. Por misericórdia, ajude-me. Calma, Pedro. A bondade divina não falta a ninguém. No entanto, os experientes mensageiros me informam que pelas suas ligações materiais, com as suas preocupações com o dinheiro e os problemas da terra, não tem condições de socorrer de imediato. Você fez ligações extremamente fortes com o lado social e material. Por enquanto, ore muito, se prepare, tenha paciência. O plano espiritual vai te socorrer. Não há como te tirar de imediato. Ore e dê um tempo. Aqui ele diz a situação de uma pessoa que é chamada, como todos nós, né, para um trabalho espiritual. É muito legal a gente ir ao centro, é muito bom. É muito bom a gente ouvir as palestras, é maravilhoso recebermos o passe. Mas será que isso é o suficiente? Será que a gente não está caindo na situação de irmos ao domingo, à missa, tomarmos a hóstia e continuarmos como nós gostamos de estar? Será que as pessoas que trabalham na casa espírita, administrando palestras, passes, propiciando nossos tratamentos espirituais, também, se elas tivessem a mesma atitude de não se comprometer com o lado espiritual, teria uma sequência no trabalho mediúnico? Teria o socorro dos irmãozinhos desencarnados, como apareceu o Pedro lá na espiritualidade? Por isso a gente precisa pensar. O chamado espiritual, ele é muito intenso e ele precisa ser vivenciado. E do mesmo jeito que existiu uma casa espírita, um lugar onde tivesse pessoas a olhar por nós, quando nós já nos equilibramos, não seria assim uma coisa lógica nós fazermos isso pelas outras pessoas? Porém, nós temos muitas vezes a atitude do Pedro, né? Nossa vida é corrida, não tenho tempo, não é o momento, as crianças são pequenas, eu estou com muito trabalho. E aí o Pedro ficou no plano espiritual sem teto. Ele ficou sem a sustentação. E o agravante dele é que ele sabia que ele tinha sido chamado para o trabalho espiritual. E ele foi adiando. Como nós temos o livre-arbítrio, podemos adiar o quanto quisermos, né? Mas também depois as consequências são nossas. Pelo livre-arbítrio também vamos colher as nossas escolhas. Então, ler livro espírita é maravilhoso, frequentar a casa espírita é maravilhoso, mas pôr a mão na massa para que nós possamos engrossar a fileira dos trabalhadores da espiritualidade é bem melhor. Todo mundo está convidado para isso, tá bom? Então vamos à aula de hoje. A aula de hoje fala mais ou menos do Pedro da espiritualidade. Só um golinho. Lembrança das existências corpóreas. Aqui ele diz que após o nosso desencarne,
será que nós vamos assim ter uma revelação? O que nós somos, o que nós fizemos, o porquê estamos ali, quem eram os nossos afins, quem eram as pessoas que viviam conosco, se já tinham vivido em outras vidas com a gente. Será que o simples fato de não estar mais no corpo material nos daria essa condição? E aqui ele diz que não. Nós vamos chegar ao plano espiritual atordoados, ainda sem muita noção do que está acontecendo. E a partir da hora que nós vamos nos equilibrando, à medida de que for começar a ser necessário, nós vamos começar a ter as nossas lembranças. Muitas e muitas vezes isso pode demorar muito, outras menos, depende da nossa necessidade. O plano espiritual, ele vai abrindo pequenas janelas, abre um pouquinho da fresta. Nós nos desequilibramos, diminui a fresta. Podemos absorver, aumenta a fresta. Porque a intenção é que nós não nos desequilibremos no mundo espiritual. A revelação do nosso próprio eu, das nossas existências e o porquê desse tipo de reencarnação que a gente teve, ela tem que ser delicadamente revelada para que nós possamos absorver, entender e não nos punir. Porque muitas e muitas vezes nós vamos ver atos nossos que nós olhamos, por quê? Que necessidade eu tive de ter essa determinada trajetória? Por que eu fiz essa escolha? Nossa, que tolice! Era tudo tão diferente que eu tinha programado para mim. E às vezes isso pode virar como aquela culpa, aquela condenação que nos faz paralisar. Então, o plano espiritual, ele vai nos amadurecendo para poder fazer a abertura das nossas existências. Como nós já falamos, somos espíritos milenares e começamos a nossa encarnação ainda muito lá atrás, né? Princípio inteligente e tudo mais, ganhamos a condição hominal. Será que nós vamos lembrar até essas posições? O livro disse que não. Raramente nós vamos lembrar muito tempo atrás das nossas encarnações. Nós vamos lembrar de coisas importantes na nossa existência. Nós vamos lembrar de fatos relevantes. Coisas pueris, coisas que não tem muita noção, não há necessidade acumular esse conhecimento. Quando eu li isso, eu pensei na nossa infância. Tem gente muito nova que eu estou falando aí, mas também tem gente que já está lá com os seus 60 anos, né? Eu que já estou com 66, eu fico pensando, né? Eu não me lembro quando eu mamava no peito da minha mãe. Eu não me lembro. Talvez eu lembre assim de uma sensação de aconchego, mas eu não tenho a lembrança de se eu chorava muito para mamar, se eu chorava para tomar banho. Eu não lembro disso. Eu não me lembro quando eu comecei a andar. Não lembro. Não tenho nenhuma lembrança de como eu comecei a andar. Eu consigo lembrar de coisas hoje que eu reflito que eu deveria ter uns 4, 5 anos. Deveria ter uns 4, 5 anos. De fatos, assim, importantes. Tipo, uma coisa muito boa, que foi um Natal muito gostoso, que meu pai se vestiu de Papai Noel e eu acabei tendo aquela coisa gostosa com ele. Então, fatos extremamente assim, que mexeram comigo, que eu acho que eu deveria ter uns 4 anos de idade. Agora, para trás eu não lembro. E eu lembro coisas muito assim vagas. No meus 7 anos, lembro que eu passei de ano, eu cheguei em casa, mas são coisas assim picadinhas, sabe? É exatamente essa posição. As nossas encarnações passadas, 10 encarnações atrás, vamos dizer assim, é como se eu estivesse numa infância, onde eu fazia só coisas muito mecânicas, coisas que eram da sobrevivência. Quando eu era criança, brincava,
estudava, comia, tomava banho e dormia. Era o ritmo que a gente tinha. Que coisas que a gente decidia? Quase nada. A mesma situação assim. Nós, no plano espiritual, vamos lembrar das nossas existências anteriores, fatos que realmente fizeram alguma diferença sobre nós, ou alegre ou triste. Se não tiver essa necessidade, a gente vai passando para frente. Da última encarnação, eu vou lembrar de fatos também importantes. E vou lembrar das ações que eu tive em relação aos fatos que eu tinha. Quando se fala assim, o dia do juízo final, é o dia onde a gente tem a consciência da programação do que eu prometi fazer para mim mesmo. Eu vou reencarnar, vou fazer assim, 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 assim. Volto ao plano espiritual, pego aquele histórico que eu fiz, comparo com a minha existência e aí eu vou fazer a avaliação do que eu cumpri, do que eu não consegui e do que eu nem tentei. E aí sim é que eu vou fazer o balanço das minhas provas para que eu possa, inclusive, refletir, analisar e depois me reprogramar para dar sequência à minha vida. Só que para eu fazer isso, eu não posso estar estraçalhada. Eu não posso estar me sentindo culpada, porque senão eu vou olhar ali, olha, eu era para ter 5 filhos, me casei e não quis ter nenhum. Nossa, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ter que ficar com uma creche? Olha, eu errei tanto. O importante é analisar com clareza por que eu tomei essa decisão. Pode ser que eu tenha ficado com medo de ter esses 5. Não vamos nos crucificar, por isso o plano espiritual espera a hora certa para que a nossa maturidade faça com que nós olhemos aquilo como um sentido de progresso, de conserto, de ir para frente, em vez de ficar estagnado, nos culpando dos que nós não fizemos. Entenderam? Naqui ele também diz que os espíritos superiores, aqueles bem mais evoluídos, né, que já são assim espíritos numa hierarquia melhor, quando eles desencarnam, eles pouco visitam a Terra, eles pouco têm saudades daqui do planeta Terra, porque eles viveram mais ligados pelas qualidades do amor ao próximo, da caridade, da espiritualidade, da leveza de ser, que aqui as coisas, as lembranças materiais, as lembranças do planeta são pesadas, não fazem falta para eles. É como se fosse assim um alívio não estar nessa condição. Então eles pouco vêm ao plano material, mesmo no sentido de desencarne, eles pouco vêm aqui. Quando eles vêm é para uma visita familiar ou para ajudar algum que esteja aqui encarnado. Então eles vêm no sentido mais missionário, mesmo estando sujeito à reencarnação. Os espíritos medianos são aqueles que mais têm vontade de estar aqui no planeta Terra. São aqueles mais saudosistas das coisas que eles viveram, dos momentos, das paixões. Então, nesse ponto, estou falando dos medianos ainda, hein, gente? Nós vamos vendo que eles têm mais dificuldade de se desvencilhar para seguir para a espiritualidade por causa das coisas que prenderam ele, daquelas coisas muito apaixonadas. Então, uma mãe que é assim extremamente apaixonada pelo filho e não consegue deixar ele, quando ela tem que partir, ela não vai. Uma pessoa que é muito apegada à sua casa, seus bens materiais, não consegue se desvencilhar também. Ela quer vigiar, ela quer entender, ela quer tem dificuldade de se desprender dessas coisas. Então, eles visitam muito o mundo material. E as lembranças se atormentam a eles. Vamos dizer assim,
Uma pessoa que é muito apegada às coisas. Quando ela dá alguma coisa para alguém, ela fica vigiando o que a pessoa está fazendo com aquela coisa que ela deu. Ela não dá. Ela é como se ela tivesse emprestado e ela quer que fique intacto e ela vigia. Então, na realidade, ela não deu, porque dar é se desprender. Se a pessoa cedeu alguma coisa para a pessoa jogou no lixo, a pessoa queimou, isso é um problema dela já. Eu dei, não é meu mais, não me pertence mais. Por isso que diz assim que é tão difícil isso acontecer, que os gordinhos que nem eu não emagrecem, né? Porque a gente não quer perder nem os quilos que a gente tem a mais, a gente perde e já quer achar. Esse é o ponto. Quando nós estamos ligados às coisas materiais, nós ficamos nesse sentido. Uma outra posição, quando eu acho que eu sou indispensável. Eu sei como faz, eu sei como coordena, eu que direciono, eu é que cuido de todo mundo. Quando eu desencarno, eu acho que o mundo vai desabar. E aí eu não consigo ficar no plano espiritual. Eu venho para o mundo material tentando coordenar as coisas como se eu tivesse condição. Eu fico gritando e ninguém me ouve. Eu vou virar um grande obsessor da minha própria família, da minha empresa, das minhas coisas. Mas por quê? Porque eu me achava insubstituível. Agora, a condição dos espíritos mais infelizes, os espíritos mais, vamos dizer assim, retardatários na evolução, aqueles que se ligam extremamente à vida material, que a vida é uma só, eu tenho que beber tudo de uma vez, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que aproveitar ao máximo, a vida é uma só, tenho que aproveitar ao máximo, eu quero ter coisas, esse é uma dificuldade de estar no mundo espiritual. Primeiro que vai ser muito monótono, né? Porque não tem os arrobos que ele está acostumado, as paixões que ele está acostumado, os vícios que ele está acostumado. E aí ele sofre extremamente no mundo espiritual. Corre para o mundo material, porque não tem amarras no mundo espiritual. Ele acaba ficando na crosta, desfrutando de tudo que ele desfrutava antes. É aí que a gente fala, gente, dos processos obsessivos dos afins. Porque existe processo obsessivo, o que é? Alguém subjugando alguém, que pode ser de encarnado para desencarnado e vice-versa, e aí a gente é uma outra posição que outra hora a gente fala. Nesse ponto, existe o obsessor, que é de um passado, uma dívida moral, social, sei lá eu, que ele vem nos atormentar. Mas existem as obsessões dos afins. Eu gosto de beber. Todo dia eu tenho que tomar eu desencarno. Virei santo? Já falamos sobre isso. Ninguém vira santo quando desencarna. Concorda? Eu continuo exatamente como eu era. Não consigo me desvencilhar da bebida, eu venho e vou me associar a quem bebe. Ângela, mas você não tem mais corpo para beber? Como é que você vai beber? Eu pego a essência da bebida, mas para isso eu preciso que meu companheiro beba. Então eu acabo induzindo ele a bebida para que ele me forneça. E isso no cigarro, na vida sexual, no trabalho excessivo, todas as situações que eu já vivia e vivia para isso. Eu vivia para isso. Tipo assim, Deus é maravilhoso, mas o bom é dinheiro no bolso, eu faço a minha vida, não preciso de ninguém, eu tenho meus hábitos. Só que quando vai para o mundo espiritual, esse dinheiro, essa posição, esses vícios, não tem como me manter lá. E aí eu fujo para o mundo material, aonde eu acabo ficando como um vampirizador de alguém que está ali. Até no sentido do poder, viu, gente? Eu continuo mandando, eu continuo fazendo a coordenação, porque eu tinha esse hábito e eu quero continuar dessa forma. Não consigo aceitar de outro jeito. Deixa eu ver o que a Cida está perguntando.
esse momento que não nos desprendemos das coisas terrenas será como o inferno. Nesse sentido, Cida, eu digo assim, que o inferno, o que seria? O inferno é um estado de espírito. Então, nesse sentido, realmente é um inferno. Só que esse inferno nós podemos estar vivendo agora. Se nós vivermos nesse ponto de desequilíbrio, de desespero, de não aceitação, de querer continuar na coordenação de tudo, nos apaixonando por tudo, nos jogando de cabeça por tudo, nós também estamos em desequilíbrio. O inferno é um estado espiritual. E nesse caso que você está colocando aí, nós poderíamos dizer que ele está no inferno. Porque ele está, é o próprio, ele mesmo se condena, ele mesmo se atrapalha, ele mesmo não se permite ser ajudado. É aquela posição de plano espiritual, querer tirar, olha, isso não faz mais parte da sua vida. Mas eu quero, eu gostava era disso, eu não quero outra coisa. Entendeu? Deixa eu ver aqui que a Cris pergunta. Então, se as pessoas quiserem vir para o plano espiritual, podem vir a qualquer momento. Não tem uma autorização? Tem. Eles têm um mentor? Tem. Mas eles podem circular livremente. Por quê? Porque eles têm o livre arbítrio. Todos nós temos a companhia do plano espiritual, vários mentores que nos dão a sustentação no plano espiritual, porém, nós não somos prisioneiros. Nós sabemos, eles nos orientam que voltar à vida material antes do reencarne, tá no mundo espiritual, voltar antes da hora é só sofrimento. Mas, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, nós queremos para ontem. Não é diferente do mundo material. Quantas coisas que a gente sabe que não está na nossa colocação, não está no nosso momento, nós deveríamos deixar de ser assim. Ah, mas a gente vai protelando, eu quero. Eu vou me estabacar, mas eu quero experimentar. Olha, ali tem um buraco, aí eu quero ver o tamanho. O plano espiritual é a mesma coisa, ele não pode nos impedir por causa do nosso livre-arbítrio. O mentor espera a gente cair para depois tentar recuperar, né? Trazer de volta. Vocês viram no filme de André Luiz, quando ele vai visitar a família, né? E ele vê tudo que ele vê, e ele se revolta, e ele cai num estado de infelicidade, como disse a Cida, de um inferno espiritual. Tanto é que ele se sente de novo nas zonas umbralinas, que é o sofrimento. Depois ele é recolhido de novo. Mas os mentores não desistem de nós, não. Eles tentam nos fazer. Olha, e é tipo aquele programinha, gente, da Zorra Total, que diz assim, isso não te pertence mais, mas a gente fala, mas eu quero. Isso que é o problema, tá? Deixa eu ver o que está perguntando a Cris. Então, se as pessoas quiserem vir ver, a família pode vir a qualquer momento. Eu penso que eles tinham que autorizar. Aí, Cris, é uma coisa assim. Oi, Madalena, tudo bem? Quando o espírito está já em tratamento, ele aceita o tratamento, ele já está cumprindo as regras da espiritualidade, na aceitação, de tudo que é importante para ele nesse momento que ele está vivendo, nesse estágio de desencarnado, ele faz os pedidos dele. Nesse ponto, eu quero visitar minha família. Tudo bem, você quer visitar a sua família? Tudo bem. Porém, se você for visitar sem estar preparado, você vai levar sofrimento para sua família. Se você está conformado com uma situação da separação, já cicatrizou as feridas emocionais e tal, você chegar lá e encontrar a sua família em sofrimento, vamos dizer, passando necessidade, e porque não conseguiram usar bem o que você deixou e tal,
Você vai ter cacife para se manter em equilíbrio? Não sei. Então vamos esperar mais um pouquinho? Eu aceito ou não aceito? Outra situação, dependendo da minha condição de estágio evolutivo, eu me aprisiono numa manta energética que eu nem consigo me movimentar. Os casos do umbral, eles não estão presos no umbral. O umbral é um vale de sofrimento. São coisas mentais. A acusação, a condenação de si mesmo coloca você numa paralisação. Eu volto a falar, gente, que nunca é diferente da nossa vida material. Quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos com um problema muito sério, a gente não fica andando em volta da gente mesmo? Volta da gente mesmo? Como se nós estivéssemos presos num círculo que não sai, o dia não foi produtivo, eu estou há meses sem conseguir realizar minhas coisas, parece que eu estou atordoado, entorpecido. É a nossa condição mental, novamente, que nos atrapalha, tá? A Cris está perguntando ainda, a novela Viagem explica muito bem essa situação, explica sim, aquela novela muito bem explicada. Tanto é que quando o Alexandre queria influenciar na família, fazer mal para a família, eu acho que era Alexandre o nome dele, né? Aquele rapaz que foi para o umbral. Ele atingia os que estavam na afinidade, porque ele tinha ódio da pessoa. Então ele atingia os que estavam na vibração dele. As outras pessoas ele não conseguia atingir. E mesmo assim, por várias vezes o plano espiritual orientava ele que não era para ele ter essas atitudes, que o maior sofrimento era dele mesmo, entendeu? Mas nós somos livres no plano espiritual, sim. Tudo bom, Patrícia? Se tiver mais perguntas, vocês vão falando, gente. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está dizendo, se nós temos, vamos dizer assim, ciência do corpo que nós deixamos no mundo espiritual. Na realidade, aquele que não é narcisista, ele se livra do corpo material como nós deixamos uma roupa para trás. Pode ser que a gente gosta muito daquela roupa, mas a condição perispiritual já nos faz o equilíbrio. Agora, a pessoa que era extremamente apaixonado por si mesmo, que isso, infelizmente, em muitos casos, né? Aquele que eu me amo, ele vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque eu saio do meu corpo. Eu deixo aquela veste onde eu era apaixonado. E como espírito, eu vou projetar no meu perispírito o meu eu. Não mais a minha aparência é importante. Importante é o meu interior, o meu lado espiritual, o meu lado amor, o meu lado divino. E se eu só cultivei o lado material, né, daquele corpo perfeito, a beleza perfeita, eu não posso ser visto sem maquiagem, eu engordei 3 polegadas. No mundo espiritual, isso tudo não tem o menor sentido. Isso tudo não leva em consideração. Eu vou ser, o reflexo meu vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E isso a gente precisa ter bastante cuidado, porque o cultivo do nosso corpo, o cuidado do nosso corpo é obrigação. Nós somos obrigados a cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque nós temos como um veículo do nosso progresso. Quanto mais cuidarmos do nosso corpo, do nosso equilíbrio, da nossa saúde, da nossa aparência, inclusive, né? Olha, bonitinho, pintei para vocês, para estar aqui hoje com vocês, mais nós vamos ter produtividade para o nosso espírito. Se eu tenho um corpo perfeito, eu tenho condições de que meu espírito se manifeste plenamente. Se eu não tenho um corpo perfeito, eu já tenho as minhas limitações. Então, gostar de nós é fundamental.
levar a nosso espírito o desequilíbrio pela nossa paixão pessoal, pela nossa visualização, pelo nosso exterior, aí já é perigoso. Porque para sair depois desse corpício aqui, eu não quero deixar. Eu tô tão assim ligada com ele que eu não consigo deixar, tá? Mas eu não posso esquecer que eu sou mais do que este que está aqui, mais do que essa matéria que está aqui. Tanto é que ela é perecível, ela envelhece e o meu espírito não. O meu espírito é eterno, é luz divina, centelha do Criador. Ele tem que ter mais importância do que isso, tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Deixa eu ver aqui mais. A aula, acho que aqui, gente, a gente já encerra. Eu acho que já falei tudo que tinha da aula. Aqui ele está falando que nós precisamos ter respeito pelo corpo que deixamos. Respeito. Mas não a paixão. Nesse ponto, me faz lembrar muitos espíritos, e a aula que vem fala sobre perda de pessoas e funeral, muitos espíritos, gente, que se encontram ainda nos cemitérios. Muitos espíritos, ou por questão religiosa, que tem que dar conta do corpo quando chegar o dia do juízo final, ou pelo apego ao corpo, eles permanecem ao lado do corpo até acompanhando a sua decomposição. Não saem dali. Esse apego é tão grande que acaba não permitindo que o plano espiritual nos conduza ao mundo espiritual. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, respeito ao corpo. Porém, a partir da hora que nós tivermos a consciência do nosso desencarne, né, o plano espiritual nos convida à partida, nós precisamos aceitar. Nessa posição, hoje, das pessoas que estão desencarnando, de uma forma assim galopante, né? A gente está vendo um monte de desencarne assim assustador, o número assustador. Não se ligar à pessoa como ela ficou, não se ligar à enfermidade, tentar entender que tudo é um processo. A partir da hora que alguém nos dá a dica do nosso desencarne, é pensar, agora o que ficou na Terra, seja no processo material, casa, corpo, agradecer, inclusive quando a gente vai fazer a prece nos velórios, a equipe do Samaritano da nossa casa, a gente fala para esse espírito que acabou de desencarnar, agradeça ao corpo que te deu a oportunidade do reencarne, porém, agora você é espírito e luz, ele precisa ficar. Então, agradece e deixa partir, respeitando o momento que ele fez parte da tua existência como um processo de evolução. Agora, não podemos ficar apegados. Tem várias coisas que André Luiz narra que a pessoa se encontrava do lado do corpo e ali de uma forma desesperadora e até nem podia tirar porque ela não estava nem preparada para isso. Que não sejamos nessa situação. Com o conhecimento, precisamos cada vez mais nos libertarmos. E é muito importante que a gente pense assim, às vezes a gente fica esperando uma psicografia de um ente querido, querendo que ele nos dê respostas que às vezes eles não estão em condição, pela própria perturbação, pelo próprio processo. Vocês estão vendo todo esse processo que eu estou falando, de a gente quando chega no mundo espiritual, a gente vai ter que dar muito mais conta da nossa existência, das nossas coisas, e a gente está querendo que eles fiquem nos dando resposta da vida que ficou.
mandar uma mensagem para mim, fala como você está, fala se você tem saudades, me dá recado de onde estavam aqueles papéis que você guardou. Isso tudo, gente, não faz mais parte da vida deles. Eles precisam de um tempo extenso, né? Para que eles se reequilibrem. E depois tudo corre como tem que correr. Tudo vai normalizando. A hora que tiver uma oportunidade de uma psicografia, eles vão trazer. A hora que tiver a oportunidade de visitar a família, eles vão fazer. Mas que eles façam isso quando eles já estiverem bem, quando eles já estiverem em uma situação confortável no mundo espiritual. Deixa eu só ver a pergunta da Madalena. Uma pessoa que desencarnou... Peraí. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Uma outra pessoa, mas eu continuo pensando nela como a mesma pessoa. Então, a Madalena está perguntando, vamos dizer assim, uma pessoa desencarna, um primo nosso desencarna. A gente gostava demais, vê se é isso, Madalena, a gente gostava demais desse primo. E esse primo depois reencarna como uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa. Eu vou ter essa afinidade com ela, vai ficar claro essa situação? É isso, Madalena? Vamos dizer assim, esse primo reencarna como outra pessoa e eu fico projetando ela como o primo. O que vai levar em consideração é o tipo de vibração que você manda para esse primo. Nessa pergunta, muitas vezes assim, a gente fica vibrando por alguém que já desencarnou e ela até já reencarnou. E a gente fica, olha, então, vovó, que você receba. Esse espírito, quando na espiritualidade, quando está dormindo, ele já reencarnou, ele está dormindo, ele recebe essas vibrações amorosas, porque ele sabe do passado dele. Quando nós dormimos, nós temos uma noção do nosso passado, né? Então ele recebe essa vibração, não faz muita diferença. Vai receber essa carga amorosa, sempre amorosa, não dolorosa, né, gente? Que senão ele vai receber também, mas mesmo já estando reencarnado. Muita gente cultiva o antepassado sem saber que o antepassado já está do lado dele em outra reencarnação e ainda fica cultivando. Isso acontece com muita frequência, sim, Madalena, mas não atrapalha, não, desde que seja uma coisa boa, tá? Se eu não fico clara, pergunta de novo, tá bom? Deixa eu ver quem mais tem pergunta. Oi, Carlos, tudo bem? A Cris, tive um tempo que eu fiquei assim, eu entendo, Cris, você ficou esperando essa situação de uma comunicação com seu pai, né, filha? Oi, Danilinho, tudo bem? Neuza. Com esse vírus eu tenho pensado muito no meu marido, não consigo controlar, pois ele desencarnou por... Peraí. Às vezes passa rápido, gente, peraí. Pois ele desencarnou por conta de um vírus, uma bactéria. Estou prejudicando ele? Sim, Neuza. É passado. E essa bactéria que ele pegou foi o instrumento que Deus utilizou para levá-lo do mundo material, tá? Ele já estava bastante tempo à espera do desencarne. Eu acredito, pelo que nós já fizemos de assistência, ele apenas estava te dando um tempo a você e a seus familiares da aceitação. Então a bactéria vem para fechar um ciclo, né? Precisa ir, precisa de um motivo para ir. Então, como a gente diz, a morte é tão dolorosa que ela precisa de um motivo, ela precisa de uma explicação, ela precisa de alguma coisa para a gente culpar ela, senão a gente não aguenta. Então, a bactéria foi só o instrumento da passagem dele. Se você ficar lembrando disso,
ele volta a sentir o processo, às vezes, do que levou ele. E ele já está em processo de tratamento, isso não seria legal, não. Cada situação tem um motivo. O vírus vem, eu já falei para vocês, essa coronavírus vem para levar quem já estava para desencarnar. Mas como precisa de um motivo, então essa doença faz jus ao motivo. Então está na hora de desencarnar e então vamos pôr ele em exposição ao vírus, para que ele possa ter o motivo do desencarne. Entendeu, Neuza? Deixa eu ver o que a Cida pergunta. Será que um dia todos irão reencarnar com o mesmo aprendizado? Digo, um espírito maduro, com bondade e coração. Essa é a proposta do Pai Criador, né? Os mundos, Cida, vão sempre existir de formas diferentes. O mundo de provas, onde a gente vai, primitivo, onde a gente vai ter a nossa aprendizado reencarnatório dos princípios inteligentes para o hominal. Depois vai ter os mundos de provas e expiações. E nos mundos regeneradores, cada vez mais até chegar ao mundo perfeito, nós vamos reencarnar nessa condição. Humanização, espiritualidade, amor. E nós precisamos fazer agora que isso propague muito rápido. Essa pandemia está nos convidando a trabalhar o amor, a sensibilidade. Gente, eu fiquei muito feliz no sábado à noite, teve um programa na Globo mundial para auxiliar no coronavírus, auxiliar as pesquisas. Eu vi um movimento ali onde isso não vai ter retorno mais, assim, não vai dar para parar de ajudar as pessoas. Nessa situação foi descoberto pessoas que passavam fome há muito tempo. E estão falando, mesmo que depois acabe essa situação, nós não vamos poder deixar que a miséria chegue nesse ponto mais. Entendeu? Então, nós podemos já contribuir para que esse amor universal venha a acontecer e a amadurecer para fazer essa transição natural. Entendeu? Vai ter uma época que a gente vai reencarnar e vai ter o processo evolutivo pelo amor, não mais pela dor. Com certeza, Cida, eu acredito piamente nessa situação de nós reencarnarmos com espíritos já na mesma faixa de vontade de servir, de progredir, de amar e fazer o melhor que a gente possa, tá bom? Deixa eu ver o que a Madalena está falando. Sim, Angela, tá, então consegui. E se ele reencarnou, ele volta em nossa família, no caso que citou de um primo, se houver necessidade, Patrícia, nós reencarnamos no mesmo ciclo e às vezes no mesmo teto, tá? Ou por afinidade amorosa ou por afinidade de acertos. A gente pode ter essa pessoa de novo junto no convívio. Se ela era muito amada, se ela era uma pessoa assim, que já nos completava de uma forma muito gostosa, ela pode vir como uma bengala dentro da nossa família para nos dar aquela força, para nos mandar para frente, para nos auxiliar. Ou ela pode ser uma amiga muito querida que nos completa, que é uma alma que a gente chama alma gêmea que nos completa. Já expliquei a semana passada que a alma gêmea não existe. Nós vamos nos encontrar, sim, pelo amor ou pelos acertos. Nós nos afinamos e nos atraímos, tá bom? Podemos nos encontrar, sim. Oi, Danilo. Oi, Marquinho. Que bom vocês por aqui. Mais alguma pergunta, moçada? Hoje nós falamos bastante desse mundo material. Eu lembro, assim, na nossa vida, gente, do mundo espiritual para o material, ela só muda a roupite nossa, né? Que é o corpo material. Quantas vezes a gente, com o amadurecimento espiritual, né? Como diz o Danilo, o amadurecimento do espírito, nós já olhamos para as coisas que já fizemos, o que era tão importante,
coisas que a gente dizia, eu morro por causa disso, eu adoro aquilo, eu não vivo sem isso. Hoje a gente olha e fala assim, não preciso mais, nem sinto falta mais. Nossa, como eu sofria por causa disso. Isso é exatamente do mundo espiritual. Quando nós nos conscientizarmos que o mundo espiritual é a verdadeira pátria, nós vamos simplificar cada vez mais a nossa vida, para que quando a gente parta, a gente tenha menos necessidade das coisas que nos dão em volta. Essa pandemia nos faz mostrar isso. Nós precisamos de muito pouco, nós precisamos simplificar a nossa vida, deixar ela leve. Nós estávamos assim de uma forma assustadoramente sem valores. Então, hoje nós estamos vendo o que é realmente importante. Então, é um grande treino para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Deixa eu ver o que a Tereza pergunta. Ângela, por favor, repete o nome do outro livro que iremos. Então, muitos são os chamados. Eu hoje não tenho ele aqui, mas a semana que vem eu prometo que eu trago, eu vou pegar lá no centro, eu trago, mostro a capa para vocês. Muitos são os chamados, o autor é o Antônio Carlos. E aí eu trago para vocês, a gente combina os capítulos para, não a semana que vem, a outra, a gente começa a estudar o livro. Ok, gente? E vocês podem me mandando aí, quem que concorda, para a gente começar a fazer esse estudo gostoso aí. E eu também vou intercalar aquelas aulas que eu prometi para a Cida, do homossexualismo, da obsessão, como nós falamos agora. Nós vamos intercalando para poder dar tempo de fazer o livro todo. Tudo certo, mocinhos? Mocinhas? Podemos dar por encerrado, então, nossa aula? Lembrando, voltamos a lembrar que já estamos atendendo plantões nas quartas-feiras às 3 horas da tarde. Que dia 20, provavelmente, com toda a bondade do Pai, nós já vamos ter os nossos evangelhos participativos, onde com um número reduzido de pessoas, com máscara, podemos já ouvir o evangelho, assistir a assistência espiritual sendo atuada sobre nós, na nossa casa espírita. Que mudou, como vocês sabem, né? Nós estamos na Rua das Saudades, número 104. Mas a gente vai falando isso durante a nossa semana agora, tá bom? Então vamos encerrando, agradecendo a Deus por poder nos facilitar a nossa existência. Nós, como Pedro da primeira aula, vivemos muito ligados à nossa vida material. Esquecemos de fazer a nossa mala para o mundo espiritual. Por isso, as aulas, o Espiritismo, vem nos alertar de como nós podemos nos encontrar no mundo espiritual. Se nos prepararmos, vivermos com ponderação as coisas que temos, nós vamos estar em equilíbrio no mundo maior. Se acentuarmos o apego à vida fútil no mundo material, nós vamos ter dificuldade de nos equilibrar no mundo espiritual. Por isso a importância do estudo, para que nós possamos entender. Conheça a verdade te libertará. Te agradecemos a equipe de Razim, agradecemos ao plano maior por poder nos proporcionar esses encontros todas as quintas-feiras. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Assim seja, graças a Deus. Um beijo bem gostoso para todos. Quarta-feira que vem estaremos com a aula do primeiro mediúnico. Temos o evangelho ao vivo na terça-feira e os evangelhos nos outros dias gravado. Ponham a gravação, estão aí trabalhando, estão fazendo seus afazeres aí,
Coloca a gravaçãozinha do lado, ouça o Evangelho na hora que tiver mais cômodo para vocês. Tá tudo sendo preparado com muito carinho para que a gente se mantenha ligado com o plano maior, tá bom? Beijão, gente. Bom fim de semana. Curtam esse friozinho gostoso. Beijo.